Pega a Bíblia, por favor, meus irmãos. Glória a Deus. Peguem a Bíblia. Glória a Deus. Peguem a Bíblia. Glória. Abre a Bíblia comigo em 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Deus abençoe a todos. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 11. Glória. Deus abençoe os ouvintes. Aleluia. Deus abençoe os ouvintes de casa que está ligado conosco nesta noite. Você da rádio difusora, Deus abençoe. 1 Timóteo capítulo 6. Quem achou diz amém. Glória a Jesus. 1 Timóteo capítulo de número 6, verso de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. 1 Timóteo capítulo de número 6. O versículo é o versículo de número 11. Que diz assim a palavra de Deus: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esses mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, o qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. Oh, glória. Amém. Levante a mão para o céu. Senhor Deus e Pai, fala conosco através da palavra, que nós possamos, ó Pai, nesse dia sermos tocados pela sua palavra, possamos ser direcionados pelo teu Espírito Santo. Venha falar com a sua igreja, venha falar com o teu povo, pelo poder da tua palavra. Enche-nos com a tua presença, enche-nos da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Queridos, eu quero ser objetivo no que vou falar aqui nessa noite, mas eu preciso da sua atenção. Se você não conversar, não mandar, e eu consigo desenvolver aqui mais rápido para liberar você. Acabamos de ler um texto da palavra de Deus, a carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, do verso de número 3 ao 21. Paulo, ele traz exortações e conselho a Timóteo ou aos crentes, mas ele fala especificamente a Timóteo. E aqui Paulo, ele pontua algumas verdades do versículo 11 ao 16 que nós lemos. Aqui eu quero falar sobre compromisso de um homem de Deus. Na verdade, esse texto, ou esse título, ou esse nome, homem de Deus, ele perdeu o seu valor. Por quê? Porque muitos que se diziam ser homem de Deus, eu vou usar esse termo, pisaram na bola. E hoje ninguém pode dizer eu sou homem de Deus, porque todo mundo é farinha do mesmo saco. Esse nome, homem de Deus, perdeu o sentido, perdeu a credibilidade. E Paulo, ele olha para Timóteo e vai dar algumas lições a Timóteo. Qual é o compromisso de um homem de Deus? Ou, na verdade, o que é um homem de Deus? Porque qualquer um que bota a Bíblia debaixo do braço diz: sou um homem de Deus, mas nem sabe o que é ser um homem de Deus. Aleluia! Como nós podemos conhecer um homem de Deus? É pela roupa que ele veste? É pelo tamanho da Bíblia que ele tem? Não. Quais são as marcas de um homem de Deus? Qual é a marca que ele tem? O que é ser um homem de Deus para você? O que é ser um homem de Deus para a senhora? Qual é a marca de um homem de Deus? O que rege a vida de um homem de Deus? Paulo, ele escreve a primeira carta a Timóteo, no versículo 11 a 16. Paulo vai pontuar pelo menos 4 marcas na vida de um homem de Deus. E eu quero extrair e conversar com vocês a partir de agora sobre essas 4 marcas da vida de um homem de Deus. Eu queria que você me desse o máximo da sua atenção, por favor. Primeira pergunta: o que é um homem de Deus? A segunda pergunta: como podemos conhecer um homem de Deus? A terceira pergunta: quais são as marcas de um homem de Deus? A quarta pergunta: o que rege a vida de um homem de Deus?
Louvado seja Deus. A primeira verdade ou a primeira marca da vida de um homem de Deus é foge. A segunda marca que define um homem de Deus é segue. Glória. A terceira marca de um homem de Deus é combate. A quarta marca que rege a vida de um homem de Deus é guarda. Então diga comigo primeiro foge. Não, vamos lá, diga foge, segue, combate e guarda. Quais são as marcas? Foge, segue, combate e o quê? De novo. Foge, segue, combate, guarda. Você a partir de hoje vai passar a identificar o que é um homem de Deus. Você vai ouvir essa mensagem e a partir de hoje você vai passar a observar os seus pastores. Você vai passar a definir quem é e quem não é. Porque você vai aprender o que é ser um homem de Deus. Primeiro, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. Como assim, pastor? Está no versículo 11. Paulo olha para Timóteo e diz: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas é essa que Paulo está falando? Está no versículo 3 ao 10. Ele olha para Timóteo e diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Primeiro, foge de falsas doutrinas, homem de Deus. Aleluia. O homem de Deus, ele foge dos falsos ensinos. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Só que no versículo 4, ele ainda fala para Timóteo para fugir. Ele diz: soberbo e nada sabe. De quem? De quem ensina falsas doutrinas. Quem não traz a doutrina é falso, é soberbo. Ele delira e nada sabe. Oh glória. Só que ele continua. Ele diz: mas delira acerca das questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja. O homem de Deus foge da inveja. O homem de Deus foge da porfia. O homem de Deus foge da blasfêmia. Olha para mim. O que tem de pessoas dizendo ser homem de Deus, mas é contender para danar. O que tem de gente dizendo eu sou homem de Deus, mas o camarada é invejoso. E Paulo está dizendo: Timóteo, foge destas. Para entender o versículo 11, nós temos que voltar no texto, porque contexto explica o texto que nós lemos. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. Mas olha para o texto, por favor. Aí Paulo vai olhar. Eu vou adiantar, porque se eu ficar aqui, nós não sai daqui hoje. Ele diz no verso 7: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto, e nada podemos levar dele. Aí verso 8 ele diz: tendo porém sustento e com
como nós nos cobrimos, seja com isso contente. Glória a Deus. Paulo está dizendo para Timóteo para se contentar com aquilo que ele tem, porque para o mundo ele não trouxe nada. Toda pessoa que nasce nu. Traz alguma coisa? Não traz. Quando morre, leva alguma coisa? Você veio e não trouxe nada. Você vai sem levar? E Paulo está dizendo: você tem que contentar com aquilo que você tem para vestir e aquilo que você tem para comer. Só que o texto continua no verso 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação. É disso que você precisa fugir. Glória a Deus. Você está aí? Vocês estão me entendendo? Os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, submergem os homens na perdição e na ruína. É disso que você deve fugir. No verso 10 ele conclui dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não, ele não está dizendo que ter dinheiro é problema. O problema é o dinheiro te ter. Eu vou repetir isso aqui. Ele não está dizendo que é problema ter dinheiro. O problema aqui é o dinheiro te ter. Porque tem gente que tem dinheiro, mas o dinheiro não lhe tem. Qual é a diferença de ter dinheiro e o dinheiro me ter? A questão de ter dinheiro é eu dominar o dinheiro. Agora a questão do dinheiro me ter é eu ser do dinheiro. É o dinheiro que me tem. Quanto que tu vai me pagar? Quanto que está valendo? E Paulo está dizendo para Timóteo: tenha o dinheiro, mas não deixa o dinheiro te ter, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E aí, você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Hã? A mensagem é reflexiva. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. Paulo disse: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. De que coisa o homem deve fugir? Ele deve fugir da inveja, da difamação, das suspeitas malignas. Será que nós possamos ser chamados de homens de Deus? Será que nós fugimos da inveja, dos laços que o diabo nos armam? Ou será que nós já caímos nos laços do diabo? Aleluia. Louvado seja Deus. Posso te chamar de homem de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Posso te chamar de mulher de Deus? Aleluia. Porque o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. Aleluia. Aqueles que entram ou se entregam à maldade e à avareza, eles atormentam a si mesmo. Tem muita gente sendo atormentado porque eles próprios estão ali atormentando. Como diz o ditado: eu não me suporto. E olha para cá, se você não te suportar, quem vai te suportar? Hã? Aleluia. Eu não me suporto.
Se você não suporta você, quem dirá eu que vou te suportar? Eu não estou me suportando mais. Coitado do seu marido, hein? Coitado da sua esposa, hein? Coitado do seu patrão, coitado dos seus amigos. Se você não se suporta, você está atormentando a si mesmo. Eita Jesus. Ele atormenta a si mesmo. Ele cai em laços do diabo. O homem de Deus não é apegado às coisas materiais. Hoje as pessoas se dizem ser homens de Deus, mas faz o Pix. Se dizem ser mulher de Deus, mas faz o Pix que eu entrego o recado. Não pode entregar o recado sem o Pix, porque eles amam o dinheiro. Eles estão caindo no laço do diabo. Quantas pessoas estão caindo no laço do diabo? Porque são amantes das coisas materiais. Eles pensam mais em ter do que ser. Eles esqueceram de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus, de ser servo de Deus. E para Deus não importa o tanto que você tem, para Deus importa o que você é. Você está aí? Porque tem muita gente achando que Deus se importa com os bens que ele tem. Deus não importa com seus bens. Deus quer saber quem você é. Ei, quem você é, meu filho? Quem você é, minha filha, é o que importa para Deus. Não é o tanto que você tem, é o que você é. O homem de Deus, ele não ama o dinheiro, mas ele ama o Senhor. E aí, você ama a Deus ou você ama o dinheiro? Tu, porém, homem, completa, homem de Deus, foge destas coisas. Ele poderia dizer: tu, porém, meu filho, foge dessas coisas, mas ele colocou peso na palavra. Então, antes de você usar e dizer que é homem de Deus, cuidado que essa palavra é pesada. Homem de Deus, mulher de Deus. Ele poderia dizer: tu, porém, Timóteo, foge. Mas ele diz: homem de Deus. E eu poderia ficar aqui até amanhã. O homem de Deus, ele busca uma vida santa e ele segue a piedade. Vou repetir. O homem de Deus, ele busca uma vida santa e ele segue a piedade. Aí tem uns camaradas dizendo ser homem de Deus, mas nada de santidade na vida.
O cara é profano e fala que é homem de Deus. Ei, o homem de Deus busca uma vida santa. Além de buscar uma vida santa, ele segue a piedade. Não é a piedade que ele segue, é ele que busca a piedade. Ele segue o contentamento. Não é o contentamento que ele segue, é ele que segue. Ele se contenta com o que tem. Não é aquela busca desenfreada em ter. Deus me deu aquilo e eu vou contentar com aquilo que Deus me deu. Porque muita gente não se contenta e cai em laço, porque quanto mais tem, mais quer ter, e aí Deus já não é mais prioridade. O ter é prioridade. Aí a pergunta volta a nós: somos homens de Deus? Não. O ter não é mais importante do que ser. O ser é mais importante. Ser o quê? Homem de Deus. Ser o quê? Piedoso. Ser o quê? Fiel. Ser o quê? Santo. Ser o quê? Oh, aleluia, salvo. Ser o quê? Amoroso. Ser o quê? Hospitaleiro. Ser o quê? Grato. O homem de Deus, ele se contenta com o que tem. Ele segue o contentamento, e é grande, e a fonte do lucro o segue. Porque o próprio Deus se encarrega de abençoar quando ele se contenta com aquilo que ele tem. Porque tem muita gente que as coisas tirou ele de Deus. E eu não vou pedir para você dar glória. Deixa eu ir para o segundo, porque senão nós não acaba. Segundo, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. Versículo 11, parte B. Ele diz: segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Querido, um homem de Deus foge do pecado e ele busca a virtude. Tem muita gente que está seguindo o pecado em vez de fugir do pecado. O homem de Deus foge do pecado. Lembra de José? O pecado bateu na porta dizendo: deita comigo, José. Só que José deixou a capa na mão da mulher e fugiu. E se fosse hoje, chamaria José de frouxo. Mas José é homem de Deus. Ele fugiu do pecado e buscou a virtude. Só que tem gente que agrada mais o pecado do que a virtude. Ele preza mais o pecado do que a virtude. E Paulo disse: segue a mansidão, o amor, a fé, a constância. E uma das coisas que temos perdido hoje é a constância. A constância na palavra, a constância na oração. E para o homem de Deus fugir do pecado, ele tem que ter constância.
é constante de joelho, é constante com a palavra na boca. Davi diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Pastor, e se alguém peca, é porque não tem palavra no coração. Está vendo alguém pecando? É porque não tem palavra na vida. Porque se tiver a palavra, vai parar de pecar. Como diz um pregador: Aleluia. ou a oração te tira do pecado, ou o pecado te tira da oração. É você que responde. Qual que é mais forte, o pecado ou a oração? Se você não ora, o pecado te tira da oração. Mas se você ora, a oração tira você do pecado. Não dá para continuar pecando orando. Se você ora, a oração te tira do pecado. E sabe qual é o grave hoje? É que as pessoas perderam a constância na oração. Já não oram mais. Temos que orar. Pastor, mas eu não tenho desejo de orar. Ora sem desejo mesmo. Pastor, mas eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Lê sem desejo, que você vai passar a desejar ler a Bíblia e orar. Tenha constância, meus irmãos. O homem de Deus, ele abomina o mal e ele anseia pelo bem. Ele foge da injustiça. Sabe, hoje o que está vivendo hoje nesse século é a injustiça. As pessoas não buscam mais o bem. Até crentes não buscam mais o bem. São crentes, eu vou usar essa palavra, vingativos. Se alguém pisou no calo, eu tenho que pisar no calo também. Porque o que se faz, o que se paga. Mas a Bíblia diz que não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É amar aquele que não merece ser amado. É abraçar aquele que não merece o seu abraço. É perdoar aquele que não merece perdão. Perdoa. Não adianta tomar santa ceia sem perdoar. Você está em pecado. Pisou no calo, você não perdoou, está em pecado. E as pessoas acham que a gente, a doutrina hoje, tem que pregar sobre roupa. Eu nunca pensei que esse era o problema da igreja. No meu ponto de vista, não preciso pregar sobre roupa e nem sobre televisão dentro da igreja. O meu ponto de vista, o que precisa ser pregado hoje é sobre perdão. Porque a irmã senta do lado da outra sem conversar com a outra. Porque o jovem senta do lado do jovem, canta no jovem, canta nas irmãs, até o altar. Precisa perdoar. E vou mais profundo ainda. É a mulher que não consegue olhar na cara do marido. Vou mais longe ainda. É o filho que nem dá a benção ao pai. Chega aqui e quer falar labacanta, labacai. Você precisa morrer para si, meu filho, e aprender a perdoar. Perdoa. Pastor, mas eu não fui o culpado
ato aí é o fulano. Perdoa o fulano, mesmo não sendo você o culpado. Não estou saindo da mensagem não, estou na mensagem. Não tenho meu perdão. Eu não perdoo. Você vai para o inferno se não perdoar. Você vai perder 30, 40 anos de crente dentro da igreja, e no último dia vai ouvir: aparta-te de mim que eu não te conheço. Aí você vai dizer: Senhor, mas eu era crente, eu era dizimista, eu pulava, eu saltava. Aí ele vai abrir o livro das obras e vai dizer aqui, ó: você não perdoou fulano, você não perdoou ciclano, vai para o inferno que lá está o seu lugar preparado. E lá vai. Deus não manda ninguém para o inferno, tá? Louvado seja Deus. Pastor, mas como assim? Verdade, Deus não manda ninguém. É nós mesmos que vamos com nossos próprios pés. Porque Ele te deu a direita de escolha. E Ele não vai escolher perdoar por você. Ele foi o exemplo. Judas o traiu, mas Ele perdoou. Pedro o negou, mas Ele perdoou. Ele apanhou na cara e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. É homem de Deus com rancor no coração. Não, não, não. Homem de Deus não guarda rancor. Homem de Deus não busca justiça própria. Homem de Deus confia na justiça divina, naquele que lhe defende, naquele que levanta por ele, aquele que trabalha por ele. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você crê na justiça de Deus para a sua vida. O homem de Deus, ele busca o que é justo, mais do que o ouro e a prata. Aí os homens de Deus hoje estão buscando, sabe o que? Ouro e prata. Pare de buscar o ouro e a prata e busca logo a justiça de Deus. Ele foge da vida promíscua e impura. Os intitulados homens de Deus estão caindo em prostituição e em pecado. A igreja perdeu a credibilidade por causa desses homens que se intitulam homens de Deus, que não seguem aquilo que é para ser seguido. Os homens de Deus não seguem rabo de saia. Os homens de Deus não andam olhando pela perna dos outros. O homem de Deus não segue prostituta. O homem de Deus segue a palavra. O homem de Deus segue a santidade. O homem de Deus, ele segue o exemplo de Jesus. Segue. Ele não leva uma vida impura, mas ele leva uma vida de santidade e piedade. Homem de Deus não anda fazendo biquinho. Lá vai também. Mulher de Deus também não fica tirando foto mostrando a bunda. Toma vergonha na cara. A irmã hoje vai doer para todo mundo. Hoje o problema hoje é que a ostentação do corpo é o culto ao corpo. Vai tirar foto depois que se arrumou lá no espelhão bonito lá. Aí faz isso aqui, ó. Sua perigosa, o que é que você quer mostrar aí, filho? Ainda tem a cara limpa. Não,
eu vou usar esse termo, tem a cara limpa de botar um texto bíblico. Não usa a palavra para essas cachorradas não, minha filha. Não usa a palavra para isso não. Se quer ostentar o seu corpo, se quer cultuar o corpo, coloca qualquer coisa, menos a palavra. Usa qualquer coisa, mas não usa a palavra para viver pecando, rapaz. Quer viver em pecado, vive, mas a palavra não vai aceitar. Você olha hoje, todo lado você vê um crente fazendo biquinho, botando a linguinha. Foge da sensualidade. O homem de Deus não é sensual. A sensualidade hoje é um pecado grave nas igrejas. As pessoas querem cultuar não a Deus, mas o seu próprio corpo. Agrada o corpo, não agrada a Deus. Homem de Deus, foge dessas coisas. O homem de Deus segue a piedade, segue a justiça. Ele, aleluia, foge da vida promíscua, impura. Ele segue a piedade. O seu prazer não está no dinheiro, mas está em buscar ao Senhor, em ser cheio do Senhor, em exaltar ao Senhor. O homem de Deus foge da incredulidade, ele segue a fé. Que tem de crente incrédulos dentro das igrejas hoje. É gente incrédulo que não crê mais. Deus não faz milagre mais. Deus não está fazendo miserável. É você que não tem fé, seu incrédulo. O homem de Deus, ele deleita-se na palavra de Deus. Ele crê de todo o seu coração nas promessas do eterno. E aí, você é homem de Deus ainda? Se não é, vai ser depois de hoje. O homem de Deus, ele foge das alterações sem fim. O homem de Deus não fica alterado. Ele foge das brigas. Ele foge das contendas. O homem de Deus não fica no meio de roda de contenda não, meu filho. O homem de Deus não fica na rodinha de conversinha promíscua não. O homem de Deus foge destas coisas. O homem de Deus, ele foge do estilo de vida constante daqueles que correm atrás do vento e segue a constância. Ele foge do destempero emocional e segue a mansidão. Está cheio de crente destemperado na igreja. Se me dá um tapa, eu devolvo. É crente que sai chateado da igreja porque ninguém deu ele a paz do Senhor. Para de graça, irmão. Seja crente. Terceiro, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele combate. Está no versículo de número 12. Paulo escreve dizendo: combate o bom combate da fé.
combate o bom combate da fé. E aí ele disse: toma posse da vida eterna. Oh, glórias. Havia naquele tempo, como ainda hoje, falsos mestres espalhando heresias. E Paulo diz para Timóteo: combate o bom combate da fé. Timóteo, tem muitas falsas doutrinas e falsos mestres. Seja fiel nesse combate. Fale a verdade. Goste quem gostar, mas fica com a verdade. Doa quem doer, mas pregue, combate a heresia com a verdade. Fale a verdade, canta a verdade. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Canta a verdade, prega a verdade, ora a verdade, vive a verdade, ora a verdade. Timóteo deveria entender que a vida cristã é uma luta sem trégua. A luta cristã é uma luta sem trégua. Ei, a vida não é feita de mar de rosas, não. O povo hoje, lá vai, o povo hoje quer um evangelho açucarado, um evangelho docinho, um evangelho que não me custe nada, um evangelho que não me proíbe a nada, um evangelho de oba-oba. Ei, a vida com Cristo não é só vitória, não. A vida com Cristo também tem angústia. A vida com Cristo também tem abandono. A vida com Cristo também tem não. A vida com Cristo também tem hora que as pessoas vão te deixar de lado. E aí, varão, é só vitória? Não é não, meu filho. Tem luta também. E eu estou na luta. Se você está só na vitória, aceita Jesus de novo. Porque a vida não é só vitória. Ou a sua está só vitória? Está só vitória aí, jovem? Está só vitória aí, irmã? Se tiver só vitória, eu vou fazer o apelo para você aceitar Jesus de novo. Mas se tiver luta, você está no caminho certo. Se tiver batalha, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque a vida não é só vitória. Para de graça. Como diz o hino, quer vitória, vai chorando. Viu aquele dia que dá vontade de você levantou e já chorar? Não aconteceu nada, mas de repente você sente a água correndo assim, ó, quentinha. Você não sabe nem porquê, mas o desejo é chorar. Nenhuma má notícia chegou, mas de repente o coração parece que começa a fechar. Porque a vida é assim. Eclesiastes 3 diz que há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. É a estação da nossa vida, da vida cristã. Tem dia que você sorri, é uma maravilha, mas no outro dia você está chorando. Tem um dia que você está abraçando, mas tem um dia que você não quer nem ser abraçado. Tem um dia que você está jogando pedra, mas tem um dia
que você está sendo apedrejado. Tem um dia que você está um leão, mas tem um dia que você parece um patinho, mansinho. Tem dia que você parece uma serpente de prudente, mas tem dia que você está igual um pombinho, tão simples como a pomba. Mas tem dia que a prudência parece que está até exagerada. Por quê? Porque a vida não é indolor, tem dor também. Ser crente, crente também fica doente, irmão. É crente que diz: eu não aceito isso na minha vida. Ser crente, às vezes você não é amado. Ser crente, ser crente, às vezes as pessoas nem vai com a sua cara, porque você é crente. Não, e não falo de gente de longe, não. Estou dizendo de gente de perto. Lavar a senhora de novo, para quem na igreja? Eu não gosto de você, eu não vou com a sua cara. Simples pelo fato que a vida é traiçoeira. O homem de Deus, ou Timóteo, ele deveria, como soldado de Cristo, combater o combate certo. Saber aonde você bate, Timóteo. Você tem que combater o combate certo. Você tem que saber qual é o lado certo que você vai combater. Porque tem muita gente combatendo o combate errado. Tem muita gente defendendo aquilo que é errado. Tem muita gente combatendo sem motivação. E eu sou motivado a pregar a verdade que eu prego, e não vou parar de pregar. Porque às vezes você combate o combate certo, e às vezes parece que você está do lado errado. E quem faz o errado parece que é melhor do que a gente. Mas agora, quando você faz o que é certo, por aquilo que é certo, com a motivação certa, parece que tudo vira o contrário. Parece que tudo vira o avesso. É ou não é verdade? Mas fica tranquilo, você não está sozinho nesta guerra, não, soldado. Não, meia dúzia entendeu. Eu disse: fica tranquilo, você não está sozinho, não. Se você está do lado certo, combatendo a coisa certa, fica tranquilo que os céus, Ele garantirá vitória para a sua vida. Oh, glória! Muitas pessoas entraram na luta errada. E aqui eu sou obrigado a citar Efésios 6. Paulo diz assim: a nossa luta não é contra... Você já percebeu que a maioria das pessoas não está lutando contra o diabo, está lutando contra a carne? A nossa luta não é contra a carne mas contra todo principado e potestade. Não onde? Na terra? Nos lugares celestial. Aí fica crente brigando com crente dentro da igreja. É crente reclamando de crente na igreja. A sua luta é essa? Você não entendeu o evangelho.
Porque o dia que você entender o evangelho, se um crente olhar torto para você, você não vai olhar torto para ele, nem vai sair chateado com ele. Você vai sair daqui: Jesus abençoe o irmão. Talvez ele está passando uma prova, e talvez ele precisa do meu olhar de compaixão, com o meu olhar de misericórdia. Luta pela coisa certa. Tem muita gente, queridos, que está lutando do lado errado, pela coisa errada, com a motivação errada, com a arma errada. Olha para cá. O diabo, quando foi tentar Jesus depois dos 40 dias de jejum e oração, qual foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo? 3 vezes ele cita Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8. O diabo disse: transforma essa pedra em pão. E disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda. Aí você quer brigar com um crente, você quer brigar com as pessoas. O diabo vem e diz: tu és mesmo? Então me dá uma prova. Irmão, quem é não precisa provar nada. Você não pegou? Você não precisa provar nada para ninguém. Quem é discernido. Não gasta falar que você é mulher de Deus, porque a gente vai entender que tu é. Não gasta para dizer: eu sou jovem de Deus, que a gente vai entender o que é na hora. A gente vai discernir quem é e quem não é. E eu quero orar nesta noite pedindo a Deus para nos dar discernimento. Tem demônio que sai só na oração e no jejum. Talvez você vai me questionar, mas tem demônio que só sai quando tem Bíblia. Pode pular, pode sapatear no nome de quem você quiser. O demônio lá da sinagoga que os discípulos estavam: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não saiu, porque eles não oravam, porque eles não jejumavam. E Jesus: geração incrédula, até quando vocês terá eu com vocês? Aí Jesus olhou para ele: sai dele logo. Saiu, porque Jesus orava e jejumava. Agora no capítulo 4 de Mateus, o demônio não saiu. Jesus disse: sai para lá, diabo. Não, Jesus citou a palavra. Quando o pecado vir para você, diga: pecado, está escrito. Guarda a minha palavra na tábua do seu coração. O diabo, está escrito que o salário do pecado é a morte. Eu não quero morrer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e eu quero a vida eterna. Tem diabo que só sai com a palavra, mas tem diabo que sai no jejum. Não deixa de orar e nem jejumar, e também não deixa de ter a palavra. 3 coisas principais na vida de um cristão: oração, jejum e a palavra. Tem muitos crentes que oram muito, mas não tem a palavra. Tem muitos crentes que tem muita palavra, mas não tem muito jejum e não tem muita oração. Então os 3 têm que andar junto. Ore e jejum e ore e leia a Bíblia. 4º e último para nós orar: o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele guarda. Finalmente Paulo diz: guarda o mandamento imaculado. Qual é o mandamento imaculado? A palavra. Guarda a palavra. Davi diz: eu guardei. Ele diz: escondi. Eu guardei a tua palavra. Na onde? Em cima do armário? Não. Dentro do guarda-roupa? Não. No coração.
Porque no coração, Salomão diz que o coração procede a saída da vida e da morte. Se eu guardo a palavra no coração, não tem saída para a morte, só tem saída para a vida. Jesus disse que o coração a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Se estiver cheio de morte, só tem morte, mas se estiver cheio da palavra, tem vida. O que você está guardando no seu coração, filha? A fotinha de biquinho é porque não tem palavra dentro do coração. Essa roupa sensual marcando o seu corpo, ou essa roupa marcando o seu corpo, tudo diz que você não tem palavra no coração. Essa roupa transparente, eu devo falar isso aqui hoje. Essa roupa transparente está mostrando para você que você ainda não entendeu o que é ser um homem de Deus. A mulher de Deus não é vulgar. A mulher de Deus não anda sensual. O homem de Deus também não sensualiza. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele guarda. E aí, quem você é? É um homem de Deus? Você está fugindo de alguma? Foge destas coisas. Eu poderia pontuar variedade de coisas que nós devemos fugir aqui, e não vou pontuar porque você sabe do que você tem que fugir. Foge da sensualidade, foge da pornografia, foge da masturbação, foge do adultério, foge da mentira, foge dessa pombagira, foge do pombagiro também. Tem a fêmea e tem o macho.